Fala galera, tudo bem com vocês? Primeiramente, muito obrigado pela atenção, Edu Guimarães aqui na área, para falar de um tema bastante importante e que envolve famílias e também empresas. Aí do modo geral, micro, pequenos empreendedores que necessita de orientação no que tange ao dinheiro, ao recurso, aos ativos que envolve uma entidade. Eu tenho percebido que nos últimos anos, com o aumento da inflação e de outros acontecimentos que envolvem o país, o brasileiro tem passado por situações muito complicadas e principalmente sempre envolve dinheiro e situações que envolvem também o emocional, que acaba aí implicando em sérios movimentos drásticos aí na vida dessa pessoa. Eu quero falar hoje com você sobre a economia familiar e poderia também ser a economia de um empreendedor. Coisas que o empreendedor ou a pessoa física deve tomar cuidado para que a sua vida financeira ande em harmonia e ele aí consiga, evidentemente, ter aí o desenvolvimento pleno das suas atividades. Quero falar a primeira coisa para vocês, a coisa importante é ter a real noção da sua receita. Você precisa saber quanto você vai receber, quem são as pessoas que irão fornecer essa receita, que devem para você, da onde vem, qual é a fonte dessa receita e principalmente uma coisa que as pessoas pouco falam é o dia que essa receita ela vai entrar no seu caixa. Por que eu falo isso? Para que você tenha aí o planejamento das suas ações futuras. Então, se você tem uma receita aí que muitas vezes é pingada, entra no dia 1, no dia 2, no dia 3, é necessário que você centralize, que você faça dessas receitas melhor dizendo, nas receitas, um dia específico para que você consiga congregar todos esses valores num único dia ou num período que você consiga gerenciar. Outra coisa importante também é que você tenha aí o controle das despesas. Você precisa saber quais são as despesas fixas, as despesas variáveis e sem você saber as receitas e as despesas, você terá sérios problemas. Então, eu tenho visto isso nos meus clientes, tenho acompanhado, tenho notado que muitas vezes fica muito solto, tanto as receitas quanto as despesas. Outra coisa importante também é que você precisa aprender a trabalhar com orçamento. Todo país tem um orçamento, um estado tem um orçamento, uma empresa tem um orçamento, uma grande indústria tem um orçamento, seja ela uma indústria de calçado, seja ela uma indústria de colchão, de automóvel. E você sabendo trabalhar dentro do orçamento, tenho certeza que você vai fazer melhores aquisições e uma negociação mais efetiva defendendo os interesses da sua entidade ou os seus próprios interesses. Outra coisa importantíssima, tudo é planejamento. Sem planejamento você não consegue avançar, você precisa mapear quais serão os efeitos desse planejamento. E quando falamos de planejamento, o planejamento ele precisa ter uma visão total da coisa. Você tem que levar das ações máximas, dos movimentos que você pretende fazer, aos movimentos mínimos. Então, detalhes pequenos do planejamento têm que ser levados em consideração. Outra coisa importante no planejamento é que você tem que mensurar se ele é aplicável. Não adianta planejar aquilo que não se aplica. Então é necessário que você tenha um planejamento que seja aplicável, que seja de pouco ruído, que seja objetivo, que seja direto e que seja de maneira, para que todos entendam, executável. Outra coisa importante que eu vejo muitos erros, muita gente se perdendo em relação a esse instrumento que é muito importante, é o uso do cartão de crédito. Cuidado com o cartão de crédito. Vale destacar que o cartão de crédito ele tem um objetivo. Você usa do recurso de um terceiro para que você faça algo em seu benefício, ou da sua empresa ou particular. Vale destacar que esse valor que você pegou dessa pessoa, dessa entidade, ou de um banco, ou de uma outra entidade, você vai ter que devolver com os juros acrescidos.
Então é muito cuidado com aquilo que você faz com o cartão de crédito também. O crédito, seja para pessoa física ou para pessoa jurídica, ele necessita ter um fim já específico. E esse fim, ele precisa estar bem planejado para que você não tenha problema quando você ter aí as obrigações de pagamento. Então, cuidado com o cartão de crédito. Outra coisa muito importante também é em relação à cobrança daquelas pessoas que te devem. Você tem que ter o gerenciamento disso. Você precisa saber quem deve a você e como você vai cobrar. É inadmissível que uma empresa ou até mesmo uma pessoa física não tenha esse controle. Afinal de contas, foi um recurso que saiu de você de forma legítima e que foi para socorrer ou que foi até para atender uma demanda de um cliente. Então tenha esse controle, tenha essa efetividade na cobrança e principalmente é uma atividade que as pessoas geralmente terceirizam, mas que a empresa ou até mesmo a pessoa, que seja a pessoa física, que emprestou algo a alguém, faça uso, se exercite e, se também for necessário, procure os meios legais para que você receba aquilo que é de fato seu. Outra coisa importantíssima que eu sempre falo aos meus clientes: cuidado com o seu estilo de vida. Você consegue se manter nesse estilo de vida? Será que esse estilo de vida que você está levando é um estilo de vida vitorioso, que vai te colocar num patamar daquilo que você deseja daqui a 5 a 10 anos? Ou se é uma pura satisfação do ego? Então tome muito cuidado com isso. Quando você começa a crescer na carreira, seja profissional, de esportista, de empreendedor, de atleta, seja qual for a sua carreira, você precisa tomar muito cuidado com o estilo de vida que você está levando. Então tome cuidado com aquilo que você não consegue sustentar, que pode ser muito nocivo a médio a longo prazo, tá ok? Outra coisa bastante importante são as questões emocionais. Vale destacar que estar à frente do gerenciamento de uma entidade ou de um grande projeto ou até mesmo na tua vida, você necessita de questões emocionais bem resolvidas. Então, a questão emocional ela é essencial para diversas questões que vai envolver tanto o seu cliente quanto a você. Eu mesmo falo por mim próprio. O fato de resolver questões dos meus clientes exige de mim que eu tenha uma vida equilibrada emocionalmente. Então eu preciso de boas horas de sono, eu preciso de atividade física, eu preciso de uma alimentação equilibrada e principalmente eu preciso de um ambiente próspero, de paz, que eu consiga me comunicar, que tenha ali o silêncio que eu preciso para que eu consiga pensar adequadamente. Questões emocionais têm tudo a ver com o empreendedor ou com a pessoa que quer dar uma guinada para cima. Tá bom, querido pessoal? Outra coisa muito pertinente a gente mencionar é o uso moderado dos recursos, né? A gente sabe que hoje tudo que você compra no Brasil está a um valor realmente muito caro, principalmente os automóveis. Então é interessante que você saiba utilizar esse bem e saiba também utilizar outros bens que são imprescindíveis para o desenvolvimento aí da sua família, da sua empresa. O cuidado com esse tipo de bem é fundamental para que você tenha aí uma facilidade nas suas atividades, seja da vida da pessoa física ou da pessoa jurídica. Então cuidado com aquilo que você está usando, seja uma motocicleta, mesmo que seja velhinha, tome cuidado, porque sem ela você vai ter dificuldade na execução das suas atividades. Outra coisa que é muito bacana a gente mencionar é a questão da manutenção que você precisa dar a todo o equipamento que você envolve a sua vida, seja um automóvel, seja a sua casa, seja também a sua vida pessoal. Dê a manutenção. A manutenção é a ação que faz com que as coisas tenham uma durabilidade estendida. Então é importante que você tenha cuidado com relação se é um automóvel que é indispensável no seu projeto, para a sua família. Cuide, visto que hoje o valor do carro está muito alto.
o valor de uma moto aumentou e os preços vêm aumentando a cada ano. Então tem que ter essa cultura de manutenção, de durabilidade estendida, para que você tenha aí, com certeza, o uso desse bem ou de alguma outra coisa seja melhor aplicada na utilização das suas atividades. Então dê manutenção às coisas, conserve tudo que envolve, seja a sua carreira profissional, a sua família, o seu orçamento, e isso vai gerar uma economia muito efetiva para você. Isso vai ser realmente um diferencial, essa manutenção que você realmente vai dar às coisas. E quando falamos de orçamento familiar e falamos também de orçamento até de um empreendedor, é importante falar da cultura do zelo. Você pega um país como o Japão, um país milenar, ou países europeus, que existe uma cultura pela conservação daquilo que se foi produzido há anos anteriores. Então você tem que ter essa cultura de dar a manutenção, de ter essa cultura do zelo, para que isso não venha gerar uma despesa desnecessária para você. Então nós sabemos que quando nós cuidamos bem do nosso dinheiro, quando nós cuidamos bem do nosso automóvel, quando nós cuidamos bem dos utensílios que temos dentro de casa, de um maquinário que nós temos dentro de casa, isso é a prolongação da durabilidade desse bem. E isso com certeza é uma economia muito grande que você faz, e isso vai gerar com certeza para você uma satisfação muito grande, e principalmente isso vai gerar a longo prazo um bom saldo positivo na sua conta. E por fim, o que é fundamental? Agir. Ação é fundamental em qualquer projeto. Eu costumo dizer, antes feito do que perfeito. Não fique preso a detalhes bobos, a detalhes que não te levam a um salto expressivo. Eu costumo dizer que você, para chegar ao 100%, leva tempo. Então, se der para entregar 80, entregue 80, entregue 90, e amanhã você entrega 91, depois da manhã você entrega 92%, e depois da manhã você entrega 94, 95, 96, até chegar naquele ápice que você acha como aceitável. Então não fique muito preso à perfeição no primeiro momento, mas entregar algo ali que seja pelo menos aceitável, respeitado, digno, legítimo e bem resolvido, seja para você ou seja para o seu cliente. Tá ok? Edu Guimarães com essas dicas, um forte abraço e sucesso e prosperidade para todos.